O Douglas Amaral mandou. Akita-sama. Por mais que a AGI ainda esteja longe, estou estudando para ser menos empolgado. Você acha que estamos vivendo uma nova revolução industrial com os agentes de inteligência artificial? Se sim, como nos preparamos para isso? Abração. Todo mundo tá com medo que agentes vão substituir as pessoas. Aí eu sinto dizer, eu falo assim, eu nunca vou ser substituído. Pode vir aí a que quiser. Meu tipo de profissão não vai ser. Mas sim, a maioria dos programadores que não são programadores vão ser substituídos. Vamos deixar muito claro quem são. Aí eu vou ter que voltar um pouco. A minha missão, tá? A minha missão foi assim. 2018, eu estava sentindo que a gente estava prestes a estourar uma bolha, que era a bolha das startups. É aquele momento onde surgiram produto atrás de produto, você ouvia falar o tempo todo. Isso foi por causa do 2014, teve aquele programa Learn to Code nos Estados Unidos. Foi um incentivo forte. Até o presidente Obama apareceu o primeiro presidente que escreveu uma linha de código. Que grande bullshit. Mas ele falava, não, todo mundo tem que aprender a programar. Você está sem emprego, programação é o lugar do futuro. Então vendeu essa ideia de que programador era a coisa mais importante do mundo. Isso foi tão prejudicial que Stanford, por exemplo, nos Estados Unidos, cresceu em número de alunos 1.400%. É um absurdo, só Stanford. É óbvio que não ia ter lugar para todo esse pessoal. Em algum momento isso ia dar merda. Quando as faculdades começam a falhar para conseguir atender toda essa demanda vai buscar algum lugar e vai sempre ter alguém vendendo óleo de cobra. Os vendedores de curso, os coaches, os malditos bootcamps. Aprenda a programar em 5 meses, você vai ganhar 5 mil reais. Todo lugar tinha isso. Isso claramente era uma bolha. Claramente. Aí eu achei que isso fosse estourar em 2019. E isso de fato aconteceu. Se você olhar os gráficos, S&P 500, Nasdaq, se eu não me engano, dezembro de 2018, não sei se foi dezembro de 2018 ou dezembro de 2019. Um desses dois, ele chegou a dar uma tentativa de queda, subiu de novo, mas eram sinais de que as coisas não estavam tão empolgantes como falou. Porque o headline, de novo, o maldito headline de jornal, era vai faltar 1 milhão de programadores daqui a 2 anos. É tipo o Report 2027 que ele tá falando. Na época, cara, em 2020 vai estar faltando 1 milhão de programadores. Então, cara, consegue seu diploma que tá garantido seu emprego no Google. No Google, vai ganhar $600 mil por ano. Sabe? Uma coisa sempre era, né, nesse ritmo. Então, o que aconteceu é que um monte de gente achou que ia virar programador, saiu da faculdade de Direito, de Medicina, não sei o quê. Vou virar programador. E não vai. Não é uma coisa que eu decido. É que nem eu falava, vou virar jogador de futebol. Eu não vou virar. Não é assim. Não é só porque eu quero que eu vou. Primeiro eu tenho que ter todo um esforço para isso. Né? Qualquer profissão é assim. Qualquer profissão eu preciso ter um esforço. Você pode fazer um nível mais básico, que é o que eu costumo falar, fazer um miojo. Para fazer miojo não precisa ler Cordon Bleu e aprender com o Gordon Ramsay nem nada disso. Bacana. Se o objetivo é só encher a barriga com qualquer coisa, basta colocar uma água quente ali e tá pronto. E é isso que era o nível bootcamp de programação. Ninguém ali vai ter carreira de programação. Ninguém vai ter. Ninguém. Nenhuma dessas pessoas. É muito raro. Vai ser aquela pessoa que aprendeu a fazer o miojo e falou, nossa, isso acendeu em mim, vou atrás sozinho. E o cara sozinho foi lá, ralou, descascou batata e fez acontecer. Mas fez um macarrão maneiro. Mas não porque o bootcamp era bom. É porque ele achou nele o caminho de carreira para isso. Então não há correlação entre qualidade de bootcamp e qualidade do programador. O grosso que o marketing leva vai gerar esse tipo de programador de miojo. Então, hoje esse cara é vibe coder. Hoje esse cara é vibe coder, exatamente. Não é nem brincadeira, não é ironia, é literalmente isso. Aí o que aconteceu é que a gente teve um evento Black Swan, que é cisne negro, que ninguém imaginava. O que aconteceu em 2019? O que aconteceu em 2019? Covid, brabamente. É 2019, no começo do ano. No começo do ano. Se ano. eu estivesse falando de código, tá? Aí o que acontece é que todo mundo vai para casa, certo? Fecha comércio, fecha tudo. O que é o que mais sobe nesse período? Serviço online. Netflix, streaming, Disney Plus lança.
todo DoorDash nos Estados Unidos, iFood no Brasil, a Amazon, Mercado Livre, todo mundo de e-commerce e serviços online deu um pico. Se você olhar o gráfico de qualquer um naquele momento, ele dá um puta pico. Aí o que já tava como bolha, que tava prestes a estourar, ele ganhou uma sobrevida. E aí todo mundo começou a contratar como se não houvesse amanhã. 2021, contratou-se como se não houvesse amanhã. Acabou o estoque de programadores no mundo. Acho que não existia programador, por pior que você fosse, que estava sem emprego nessa época. Se você era um programador formado, estava sem emprego em 2020, 2021, isso é muito ruim. Eu sinto dizer. Porque essa foi a época que eu conto a história sempre. Eu não parava de receber ligação. Preciso de programador, preciso de programador. Aí, o que várias empresas nas nossas posições faziam? A gente contratava mais. Eu, no meu caso, eu falei, eu não vou contratar mais, dobrei o preço. Sabe? Das duas, uma. Ou você mantém o preço e dobra o estoque, ou você mantém o estoque e dobra o preço quando a demanda sobe. São essas duas estratégias que tem. Porque é óbvio que isso era um pico de um período e isso ia acabar no outro período. Muita gente pensa, não, isso vai manter, eu vou dar um jeito. Então ele dobra. Todo mundo dobrou, todo mundo contratou como se houvesse amanhã, incluindo Big Techs, porque eles estavam com medo de ficar sem gente, eles estavam fazendo estoque de gente mesmo quando não precisava. Por isso que tinha um monte de vídeo no TikTok naquela época, e o TikTok estourou nessa época também. Aquele programador, olha só como é o meu dia a dia no Google. Eu faço yoga de manhã, tomo aqui meu cereal, aí eu tenho aqui um coaching de lifestyle. Agora eu tenho uma call para fazer, 20 minutos. Nossa, trabalhei muito, eu preciso pro meu almoço agora, que eu já tô estressado. Almoço vegano. Isso, com um chefe para você. E isso tinha um monte de canais no YouTube, um monte de influencers fazendo isso, e era o normal, todo mundo achava que esse era o normal. Eu falava, cara, isso obviamente vai estourar. E aconteceu, 2022 estourou essa bolha. Então aí começou a vir o prejuízo. Aí era aquele momento que nos jornais era um layoff atrás do outro. 10 mil na Amazon, 10 mil no Facebook, 10 mil na Microsoft. Isso só nos grandes. Só nos grandes demitiram lá 100 mil pessoas. Aí nos médios, mais 1 milhão de pessoas, tipo 1 milhão de pessoas, de programadores, foram pra rua. Porque, de fato, ninguém precisava. Ao mesmo tempo surge IA em 2022. Então foi ao mesmo tempo, isso é timing, isso é coincidência. Não foi uma correlação com outra. Por acaso, 2022 ainda surge ChatGPT. Aí olha só como o discurso muda. Um ano antes, programador era a profissão do futuro. Um ano depois, todo programador vai ser substituído por IA. Num período de 2 anos, saiu da melhor profissão do mundo para a pior profissão do mundo. Exatamente. Essa é a narrativa que se vende. Nenhuma das duas é verdade. Nenhuma das duas é verdade. É lógico. É lógico que não. Quem vende isso? Quem quer vender jornal, e quem quer ver as ações de empresas subindo. São todos os CEOs de empresa. É o CEO da Anthropic que faz o cloud, que me faz a porcaria de um documento jurídico com cloud, sei lá, com erro. É óbvio que vai ter erro. Ele não foi feito para fazer documento jurídico perfeito. Não tem como. Ele vai fazer mais ou menos. Eu preciso de um profissional que vai checar aquilo depois. Especialmente num caso onde não pode errar. Eu posso ter coisas que erram, às vezes, em sistemas que não têm criticidade, que não têm importância. Videogame, por exemplo. Se no videogame o NPC der um tiro em você sem querer, beleza, foda-se. Mas se fizer isso num julgamento, é um puta problema. Total. É um puta problema. Ou, que é o pior que todo mundo fala, isso é perigoso pra caramba, estamos próximos de substituir diagnóstico médico com IA. Fala, cara, não vai acontecer. Ele vai ajudar. Então, é isso que as pessoas não entendem. Aí, o problema é que a gente passa de programador de uma carreira que era super, né? Todo influenciador, criador de conteúdo, cresceu nesse momento vendendo esses cursos. Aí o que eu estava fazendo naquela época, assim, eu vou fazer um canal que é para o programador que vai sobreviver quando essa bolha estourar. Então eu já perdi, a bolha vai estourar, isso eu já aceitei. Eu vou gastar 5 anos fazendo conteúdo de tudo que um programador pós-bolha tem que saber. Assim como eu tive que saber no meu pós-bolha da internet, porque eu passei pelo estouro da bolha. Então, tudo que tem no meu canal hoje, ele é um conhecimento que não se ensina em bootcamp, é o que se ensina em faculdade. Então, o certo é fazer uma faculdade, porque todo o conhecimento que eu aprendi na faculdade, ele é o mesmo até agora, independente das movimentações de tecnologia. É isso que as pessoas não entendem. Todo mundo me pergunta, Kita, qual é a tecnologia que você acha que eu devo me focar? Fala,
Cara, você tá me pedindo pra prever o futuro. Primeiro que eu não sei quem é você, eu não sei nem o que você gosta. Eu não sei se é videogame, não sei se é segurança, não sei se é infraestrutura. Eu não sei quem é você. Por que você tá perguntando pra mim? Digamos que você gosta de infraestrutura. Pergunta pro ChatGPT, porra. É isso que ele vai fazer. É isso que ele vai fazer. E isso é um sério problema. Um dos vídeos mais importantes do meu canal é não terceirize suas decisões. Porque ninguém liga para sua carreira no futuro. Ninguém liga. Se der errado, você não tem como me cobrar de volta se eu te der o conselho. Então por que você está confiando em mim? Você está confiando numa decisão que afeta a sua família para um cara que você não conhece. Ou para uma ferramenta opaca que eu sei que é alinhada artificialmente. Ele só parece que é real, mas você está perguntando para um livro. É que nem perguntando para uma enciclopédia. Enciclopédia, o que eu devo fazer da minha vida? Aí você abre aleatoriamente numa página e fala, ok, Bulgária, vou morar lá. Sei lá, sabe? Às vezes funciona, é mó divertido quando funciona. A gente sempre vê os casos que funcionam, ninguém vê os casos que não funcionam, certo? Mas o lance também, e aí vem a parte do especialista, que é ruim. Eu não sou especialista. Muitas das pessoas que trabalham nessas empresas de IA não são especialistas também. O CEO da Anthropic, às vezes ele fala umas idiotices que eu falo, como é que você trabalha numa empresa de IA, cara? Parece que ele está se esforçando demais para fazer a propaganda, sabe? Entendi. Um Sam Altman da vida. Tipo, a essa altura, eu falei, caralho, beleza, você não inventou nada, mas, cara, já devia estar explicando um pouquinho melhor, em vez de ser tanto jargão de marketing e criando expectativa que pode nos levar de volta a um inverno de IA, como aconteceu na época do Perceptron, entendeu? Então, quando o negócio da especialista, aí qual que é onde eu me coloco? Eu sou um dos caras que não tem conflito de interesse. Eu odeio a parte de conflito de interesse. É que nem eu falei, você está acreditando no traficante para comprar cocaína. Então, eu não sou nem o policial e nem o traficante. Eu não tenho interesse nem de prender o cara, nem de vender droga para você. Eu sou o cara que está observando. Eu tô explicando a forma que você deveria estar olhando para esses caras e falar, bacana, eu gosto do Sam Altman, mas ele vai estar enviesado, porque ele é o dono da empresa. Com certeza. É óbvio, ele é o dono da empresa. Aliás, duas notícias que são importantes do Sam Altman, de novo. Abre para mim o arquivo, cadê? Johnny Ive Sam Altman. Johnny Ive, ele é super conhecido na Inglaterra e no mundo todo, porque ele foi o designer que trabalhou junto com o Steve Jobs para fazer todos os produtos revolucionários que saíram da Apple nos anos 2000. Então, o iMac colorido, o iMac lâmpada, o iPod, o iPhone, o iPad. Junto com o Steve Jobs, ele desenhou todos esses produtos icônicos que mudou o design industrial de toda uma geração de computadores. Todo mundo queria plástico colorido no final dos anos 90, todo mundo queria que fosse branquinho nos anos 2005, todo mundo queria que fosse alumínio nos anos 2010, todo mundo fez isso. Desde que Steve Jobs morreu, Johnny Ive tentou pegar uma posição dentro da Apple, mas ele é só o designer, ele não é o cara de produto. O cara de produto era o Steve Jobs. Ninguém de produto ficou mais... O Steve Jobs foi muito ruim não ter treinado ninguém para ser sucessor dele. Então, os poucos sucessores que ele tinha era na área de software, na área de hardware nem tanto, mas ninguém em produto. Produto não é só design, produto tem experiência do usuário, é interatividade, é custo-benefício, uma série de várias variáveis para fazer um produto ser um produto. Não basta ser bonito, não basta ser caro, não basta ser bons materiais, tem que ter uma somatória que faça sentido. O Steve Jobs era realmente muito bom nisso. Prova disso que desde que ele morreu, a Apple não fez nada de novo. Absolutamente nada de novo. Bacana, ele fez os chips M1, M4, que são bons. Isso é consequência dos últimos 20 anos, não foi só agora que saiu, não é agora que inventaram a ARM. Isso já vinha de antes. Então foi só uma consequência, não foi uma grande inovação. Todos os outros produtos, iPhone, sei lá, 11, 12, 13, 14, 15, 16. É tudo igual. Do 10 até o 16, tudo igual. Tudo igual, não saiu nada de novo. Aí o Tim Cook, ele era o cara de logística, de supply chain, negociação com fornecedores e tudo mais. Ele nunca foi cara de produto. Ele tá perto de aposentar. Então ele quis fazer um produto que talvez ele conseguisse ser lembrado por isso. Aí fez o Vision Pro, que é uma merda. Um puta produto caro, arrogante, prepotente. Oi? Tu experimentou? Sim. É bom, não é ruim, mas...
é demais, sabe? Não precisa, é inútil, é caro e inútil. E aí, que nem eu falei, tinha a estratégia de software começou a decair, porque depois saiu o Steve Jobs e um dos caras mais importantes de software que tinha naquela época eu chamava Scott Forstall. Ele trabalhou com o Steve Jobs antes dele voltar para a Apple, acho que ele estava na Next, se não me engano, e ele fez parte de toda a transição para o macOS 10, para o iOS e tudo mais. E aí depois que o Jobs morreu, se eu não me engano, aí tem um monte de briga interna dentro da Apple, é um feudo ali dentro. E dentro desses brigas de feudo, deu uma merda que o Apple Maps, ele teve um momento que foi muito ruim, logo que lançou e tudo mais. Teve um monte de memes na época, a gente que quase caiu do penhasco porque o Apple Maps estava mandando para lá. Então foi um fiasco o lançamento do Apple Maps. E o Scott Forstall, ele era acho que um dos responsáveis. E aí alguém de uma briga interna resolveu brigar ali e tirar o Forstall, que era um dos herdeiros do Steve Jobs. Sabe aquele tirou um dos poucos que ainda tinha alguma visão? Se você juntasse talvez o Scott Forstall com o Johnny Ive, talvez fosse sair alguma coisa melhor. Aí entrou o Craig Federighi. Craig Federighi, ele não gosta de IA. Então ele não gasta tempo com IA. Ele fala, eu não acredito que isso vai funcionar desde o começo. É por isso que a Apple está sempre para trás. Então o que acontece assim, passou todos esses anos e a Apple não conseguiu superar os últimos produtos desde 2011. A gente está falando de mais de 10 anos já. E o Johnny Ive saiu de lá depois de alguns anos, não fez nada de novo, fez uma empresa de design de produto que não lançou nada, você não ouve falar de Johnny Ive. Aí, só que o Johnny Ive, quando ele aparece, você relaciona com quem? Com o Steve Jobs, com a época do design bonito, a linguagem de Bauhaus, minimalista. Então, existe ainda essa chamada. O Sam Altman tá fazendo muito esforço para parecer Steve Jobs. Ele me lembra a Elizabeth Holmes, da Theranos. Não sei se você lembra da Theranos, que ele foi uma startup americana que dizia que conseguia fazer todos os exames de sangue com uma única gota. E juntou um monte de investidor, juntou político, os Clinton, para variar, todas as merdas dos Clinton estão envolvidos. E valorizou a startup em, sei lá, $1 trilhão, não lembro qual era o valor, enganou uma rede, não sei se era Walmart, alguma coisa assim. Eles estavam deployando um equipamento que não existia, fazendo o equivalente indiano artificial. Eles faziam a coletagem, falava que rodava na máquina dele, na verdade estava terceirizando para alguém fazer. Entendi, caralho. E era uma merda, saiu tudo errado. Ela foi presa agora, algum tempo atrás, e tá voltando com uma nova startup de IA. Ela disse que já tem um monte de ideia de IA. E tem gente que vai dar funding pra ela. Não duvido. Na verdade, vai acontecer. Vai acontecer. E ela tinha um esquema que ela falava com turtleneck preto, igualzinho o Steve Jobs, imitando, fazia as mesmas frases do que o Steve Jobs fazia, as poses, tudo. Era insanamente do mesmo jeito. Aí o Sam Altman quer fazer a mesma coisa. Aí o que aconteceu? Para manter o hype de OpenAI valendo trilhões e trilhões, ele compra o Johnny Ive por 6,5 bilhões. Uma empresa que não tem produto e não fez nada. 6,5 bilhão para ter o nome, para fazer essa foto. Essa é a foto mais cara da história. Ela custou 6,5 bilhão. Para você aparecer casalzinho com o Johnny Ive. Aí eles fizeram um vídeo mostrando, fazendo aquela montagem slow motion pelos morros de São Francisco. Olha que bonito, São Francisco, ambiente pitoresco, os dois chegando num café, confizinho, tomando um cafezinho junto. Um vídeo inteiro que é só isso. 6 bilhões e meio. É um batendo um pro outro, cara. Neste nível. 6,5 bilhão. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É mó merreca, custa menos de R$8, irmão.